Shalom, shalom, povo de Deus. Vamos estar dando continuidade aos nossos treinamentos. Hoje será um dia de perguntas e respostas, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, vai fazendo as perguntas aí, eu vou estar respondendo, tá bom? Hoje vamos estar falando a respeito dos dízimos, né? Pois há uma necessidade nos tempos atuais, porque está havendo aí uma confusão, porque algumas lideranças pregam o dízimo aí com a ditadura, né? E, por outro lado, outras estão abolindo o dízimo, sendo que nós temos que entender que Deus, ele é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Nós temos que entender que o mesmo Jesus que operava nos tempos antigos, o mesmo Jesus que começou ali operando no Antigo Testamento, é o mesmo Jesus que opera no dia de hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Nós temos que ter em mente que a Bíblia, ela continua sendo a mesma. As bênçãos de Deus, as promessas de Deus continuam sendo as mesmas. Amém? Só que há uma confusão aí, há uma arbitragem, né, da parte de algumas lideranças, e acaba trazendo confusão na mente das pessoas. Então você já pode ir deixando a sua pergunta aí, tá bom? E eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos começar, eu vou começar lendo aqui um texto que se encontra em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, que vai falar sobre Ananias e Safira, tá bom? Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo ou também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu, então expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. E levando-se os moços, cobriram o morto, transportando-a para fora, sepultaram. E passando um espaço de quase três horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim. Portanto, então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E aí a Bíblia fala que na mesma hora ela morreu, tá bom? O que tem acontecido nos dias de hoje? Primeiro, nós temos que entender que a palavra dízimo, né? Você não vai encontrar na Bíblia falando assim, que você tem que trazer 10%, tá? Essa é uma das dúvidas de muitas pessoas, né? A respeito dos dízimos. E aí elas vão querer colocar algumas pessoas, né, que não gostam de dizimar, vai colocar várias opções que não se trata do dízimo. E então você tem que entender que a palavra dízimo, ela por si só já significa no hebraico a 10ª parte, tá bom? O que seria a 10ª parte, por exemplo, de R$1.000, por exemplo? A 10ª parte de R$1.000 é 10%, entende? Esse é o significado. 10% é a 10ª parte. A 10ª parte de R$1.000 é 10%, que seria quanto? R$100. Agora vamos lá. Um exemplo, você ganha R$1.000 e aí você vai dizimar, e aí você fala assim: eu não quero dizimar R$100 hoje não, eu vou dizimar apenas 50. Seria dízimo? Não, não seria dízimo. Você estaria entregando ali uma oferta qualquer,
tá bom? Dízimo não seria. Para você entregar como dízimo, seria a 10ª parte, tá bom? Seria 10%, que é R$100. Ah, mas eu não quero dizimar R$100, eu quero dizimar R$99, não é R$100, não é 10%, tá bom? Vai ser 99%, ou seja, não é dízimo, tá bom? Então você tem que ter isso em mente. Eu vejo, já vi muitas pessoas que às vezes elas não se controlam, não conseguem administrar suas finanças e passam um aperto. E aí, quando elas vão dizimar, um exemplo, ela ganha R$1.000, ao invés dela dizimar os R$1.000, ela dizima apenas R$50. Para o homem não vai, a maioria não vai saber, nem toda a igreja fica tendo controle de dízimo. Então, assim, o homem ele não vai saber, só que o Espírito Santo sabe. E aí você tem que entender agora qual é a diferença entre oferta, para que serve a oferta, para que serve o dízimo e para que serve o voto, por exemplo. Vou nem falar de outras questões, de outras finanças. Vou falar desses 3 aqui. Então, a oferta, quando você oferta, você está abrindo ali, como se estivesse abrindo um portal para a prosperidade na tua vida, amém? Então, a oferta, ela vai te fazer prosperar. Aí agora vem a outra parte, que é muito importante, que é o dízimo. O dízimo, ele abençoa, Deus ele vai proteger, presta atenção, o dízimo é proteção. O dízimo vai proteger as tuas finanças, ele vai proteger aquilo que Deus já fez prosperar na tua vida, amém? Aí tem pessoas, mas da mesma maneira que Deus ele fez prosperar, ele não pode abençoar, não pode proteger também? Pode, só que nós temos que entender que a Bíblia, ela é princípios, tem muitos princípios. Deus ele age embaixo de princípios, amém? Você tem que entender que para haver uma reação, uma reação no céu, tem que haver uma ação na terra, entende? Vou repetir, para haver uma reação no céu, tem que haver uma ação na terra, entende? Então, assim, são princípios, e Deus ele não passa por cima de princípios, tá bom? Deus ele não passa por cima de princípios. Um versículo que é muito mal interpretado, que se encontra em Malaquias capítulo 3, vou estar lendo aqui, Malaquias 3, 10, né? Vai dizer assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Preste atenção. Eu nunca vi alguém que dizima e vive na escassez. Lembrando que, preste atenção, eu aprendi algo uns anos atrás, que é uma frase que dizia assim, para o mau administrador, toda quantia é pouca. Pega isso aqui. Para o mau administrador, toda quantia é pouca. Eu conheço pessoas que, anos atrás, 2008, vamos dizer assim, a pessoa ganhava um salário mínimo. E essa pessoa era dizimista fiel e ela conseguia sustentar toda a sua família. E quando tinha votos na igreja, ela ainda participava de todos os votos na igreja, além de ser dizimista. E essa mulher, as coisas dela parece que multiplicava assim, parece que não acabava. Ela realmente, você via assim, uma proteção na vida financeira daquela mulher. Você não via os filhos daquela mulher ficando doentes, você não via aquela mulher doente,
Ou seja, era uma proteção extraordinária, era notório a mão de Deus sobre aquela mulher. Por outro lado, você vai ver pessoas que moravam no mesmo ambiente que aquela mulher, e não eram dizimistas, e ganhavam mais que ela. E aí você ia ver que havia muita escassez na vida dessas pessoas, tanto que assim, essa mulher a qual ela ganhava menos, ela às vezes até abençoava essa outra família. Assim, tem lógica um negócio desse? Não tem lógica. Então você via nitidamente a mão de Deus abençoando essa família. Entende a questão? Uma outra questão também, quando a Bíblia está dizendo, né? Fazer prova de mim, diz o Senhor. Ou seja, se você é um dizimista, é quase impossível isso acontecer, tá? É quase impossível a escassez vir. Mas vamos supor que aconteça algum problema e você comece a passar por dificuldade. A Bíblia está sendo clara, você vai ter o direito legal de chegar para Deus e falar: Senhor, eu sou dizimista, eu não aceito essa escassez na minha vida. Pode ter certeza que a tua vida vai destravar de alguma coisa no mundo espiritual e as tuas finanças vai mudar. Eu vou contar um testemunho meu aqui. Eu passei por um tempo, assim, toda vez que vai acontecer alguma coisa no mundo aí, Deus ele sempre me alerta. Sendo que antes disso, Deus ele me faz ganhar dinheiro, ganhar uma boa quantia de dinheiro. E eu me lembro que a última vez, por exemplo, Deus ele me fez juntar uma quantia de 50 mil reais. Deus ele me abençoou assim de maneira tal, eu trabalhando no meu trabalho, tá? Eu não recebo salário de igreja, tá bom? Por enquanto, não sou contra, eu não recebo salário de igreja. Então, apenas com o meu trabalho, eu consegui, além de sustentar minha família, fazer tudo, eu consegui juntar uma quantia de 50 mil reais. E aí Deus ele começou a falar ao meu coração que algo, ele não falou o que iria acontecer, mas ele estava trazendo à tona para mim que algo iria acontecer e que era para eu fazer um investimento, né? Que era que através daquele investimento ele ia, nos tempos difíceis, ele iria me sustentar através do investimento que eu ia fazer. Resumindo, eu não fiz um investimento. E não foi a primeira vez que aconteceu isso. Hoje, né, eu tenho uma mente diferente, apanhei muito nessa área, por isso eu tenho autoridade para poder falar contigo nesse momento, tá bom? Porque eu já passei por essa fase, eu já passei por esse momento. Então, assim, acabou que eu peguei aqueles 50 mil reais e fui investindo em outras coisas que não eram no que Deus falou comigo. Por exemplo, eu investi aqui na minha casa, né? Eu fiz outras coisas a qual não foi o que Deus tinha pedido para eu fazer, que era o investimento, tá bom? Só que teve uma outra situação atrás, também que eu passei por a mesma situação, né, que Deus falava comigo e eu acabava não dando ouvido para aquilo que Deus falava. E quando chegava o tempo difícil, eu acabava passando um pouco de dificuldade. Mas por quê? Porque eu não ouvi a voz de Deus. Mas o que eu quero falar? Ainda assim, eu era dizimista fiel. Então, nesses momentos, eu começava a clamar o nome do Senhor. E Deus ele começava a enviar as provisões. Tanto que chegou um dia, eu me lembro, eu estava construindo aqui a minha casa. E a minha casa aqui, ela tem 7 metros de largura por 12 de comprimento, a minha casa. E aí é composta com uma cozinha, né, de 4 por 7. E aí tem os quartos, né, que é 4 por 3, os quartos. E tem a sala aqui, que é 4 por 7 também, a minha sala, entende? Então, assim, essa parte que fica entre a cozinha e os quartos, eu não tinha terminado de construir. Faltava, eu tinha construído apenas um quarto, faltava mais o outro quarto, o banheiro e mais a parte da sala. E eu não tinha dinheiro para construir tudo isso. Nisso eu estava fazendo uma obra aqui próximo da minha casa e houve um probleminha e eu não tinha recebido ainda esse dinheiro. Porém, eu fui comprar um material para essa cliente. Quando eu chego na loja, na época da pandemia braba mesmo, o tijolo aqui onde eu moro estava custando um milheiro de tijolo entre R$ 1.500 a R$ 2.000, ia depender da qualidade do tijolo. Então eu fui na loja comprar 250 tijolos para essa minha cliente.
Quando eu chego na loja, a moça fala assim para mim: olha, se você levar 1 milheiro, eu consigo fazer para você hoje a R$ 1.000. Aquilo me deixou, tipo, doido, né? Eu falei: Senhor, eu precisava muito desse material, Senhor. Dava para eu poder fazer já terminar, dava para eu terminar a minha casa lá, esse milheiro de tijolo, dava para eu terminar a casa e tirar os 250 da cliente. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aí eu liguei para essa cliente, aí ela: poxa, Fábio, felizmente eu não tenho esse valor agora para poder te dar aí. Felizmente para mim também seria bom, que ia cair o valor do meu material, coisa e tal. E ali eu comecei a orar a Deus, comecei a falar com Deus ali em frente à loja. Aí eu olhava assim, tinha uma porta na frente da loja, uma porta de alumínio, né, bonita, uma porta branca, bonita. E aí eu perguntei para a mulher quanto que seria aquela porta. A mulher falou o valor da porta, que eu não me lembro quanto que foi agora, mas era um valor alto. E aí ela falou assim: mas se você levasse ela agora eu fazia por tanto. Tipo assim, ela baixou tipo quase metade do preço. Aí eu fiquei assim nervoso, falei: Senhor, por favor, eu precisava desse material, Senhor. Mas se eu comprar o tijolo, eu não vou conseguir comprar areia, cimento, as pedras, outras coisas que eu estou precisando. Na mesma hora Deus falou comigo: vai lá e saca o dinheiro. Na mesma hora Deus falou comigo: vai e saca o dinheiro. E aí ele ainda me trouxe ali como uma palavra de conhecimento qual era o cartão que era para eu usar, qual era o banco que era para eu poder sacar o dinheiro. E aí eu falei: Senhor, mas a última vez que eu usei esse cartão, eu limpei essa conta, não tem nada nessa conta. E aí Deus falou de novo: vai lá e saca o dinheiro. Aí eu falei: Senhor, me perdoa, eu não vou teimar mais dessa vez, porque tempos atrás eu havia teimado com Deus em uma situação semelhante. Enfim, perguntei para a moça, falei: moça, onde que tem aqui um caixa 24 horas, que é longe de banco, mas sempre tem um caixa 24 horas. E aí ela falou assim: olha, tem uma farmácia logo ali na frente. Peguei e fui lá na farmácia. Quando eu chego na farmácia, eu falei assim: Senhor, por favor, Senhor, me perdoa, não é incredulidade, eu só quero tirar um extrato para eu poder contar o testemunho depois. E assim eu fiz, tirei o extrato. Quando eu olho no extrato, havia ali uma quantia de R$5.000 na minha conta. E aí eu comecei a procurar remetente, da onde que veio aquele dinheiro. Simplesmente não tinha remetente, tinha apenas o depósito lá. Ou seja, isso aconteceu por 2 vezes, tá bom? Só para eu finalizar, isso aconteceu por 2 vezes. A última vez tem mais ou menos 1 ano e pouco que aconteceu a mesma coisa também. Eu precisando de um valor, que era, minha esposa queria, porque queria o guarda-roupa, né, no nosso quarto, e ela queria aquele guarda-roupa, como é que fala? Que a pessoa vem e constrói ele todo, esqueci o nome agora, modelado, não, esqueci o nome agora, que dá. Então eu sei que ela queria esse guarda-roupa, e aí eu fiz o orçamento, né, ele fez um levantamento de quanto que seria o valor de um guarda-roupa desse, e o mais barato que eu tinha conseguido era aproximadamente R$27.000, era o mais barato que tinha. Aí eu falei: poxa, não tem como fazer um guarda-roupa desse. Enfim, eu, da mesma forma, precisei de um dinheiro, fui no banco. Um dia antes, a minha esposa tinha falado que queria o guarda-roupa dela, né? Ela ainda gana desse: eu quero meu guarda-roupa. Eu falei: mulher, calma, mulher, eu vou te dar seu guarda-roupa, calma. Mas eu tava pensando em um guarda-roupa tipo daqueles comprado na loja pronto, né? Aquele material frágil, que não é MDF, é um material mais frágil, aglomerado. Então eu peguei, precisando de um dinheiro para poder fazer um pagamento, e que era eu estava consertando a nossa caminhonete. E aí eu peguei e fui no caixa 24 horas, porque o rapaz não tinha Pix para eu pagar. Quando eu chego lá, Deus falou novamente: saca o dinheiro. E aí usa aquele outro cartão. E aí eu fui lá, peguei aquele cartão mais uma vez. Dessa vez eu não foi por falta de fé, apenas eu tinha passado também por uma situação na igreja, né? E eu tinha dado esse testemunho e pessoas tinham duvidado. Então eu queria mostrar para as pessoas, né, naquele momento, que Deus realmente faz. Então eu fui lá mais uma vez, tirei o extrato, mais uma vez tinha R$5.000. Quando eu cheguei em casa, eu falo com a minha esposa, passei na onde eu tinha falado, né, que precisava fazer o pagamento, fiz o pagamento para a pessoa, vim para casa e mostrei o extrato para minha esposa. Na mesma hora ela falou assim: poxa, é meu guarda-roupa.
Só que ela não tinha noção de quanto que seria para uma pessoa construir o guarda-roupa, né? Se eu tivesse chamado um profissional. Resumindo, na mesma da hora, eu fui lá, sentei, sem ter conhecimento nenhum, fiz o desenho do guarda-roupa, fiz o desenho todinho, tirei as medidas, tudo do que eu precisava, vi a quantidade de madeira que eu precisava, e aí eu fui na loja de madeira, na madeireira, e comprei aquelas madeiras. Então eu comprei as madeiras e eu mesmo construí o guarda-roupa tão desejado da minha esposa. Enfim, construí o guarda-roupa que ela queria e ainda fui na internet, procurei um outro projeto e fiz um outro projeto, fiz um outro armário que fica na cabeceira da nossa cama com luz de LED, assim, um negócio de primeira linha. Ou seja, algo que eu iria gastar aí pelo menos aí uns 30, 40 mil reais, eu gastei menos de 3 mil reais, entende? Para tu ver como que é a bênção do Senhor sobre a tua vida, entende? Então, assim, o dízimo, ele faz não só Deus abençoar as tuas finanças, não só Deus proteger, mas ele faz também você, no momento difícil, você clamar o nome do Senhor e falar assim: eu sou um dizimista fiel, eu não aceito essa escassez na minha vida. Agora, como é que você, roubando, né? Perdão, roubando não, né? Essa é a palavra que todo mundo usa aqui em Malaquias, né? Que é fora do contexto. Mas como é que você, retendo aquela parte a qual seria para Deus, assim como Ananias fez, como é que você vai ter autoridade para, em um momento difícil, você clamar o nome do Senhor? Como é que você vai ter autoridade para poder pedir para Deus repreender esse espírito de escassez na tua vida? Eu imagino que você até vai ficar com vergonha, porque você vai se lembrar: eu não sou dizimista. Entende a questão? O livro de Malaquias, aqui Deus está descrevendo isso aqui, na lei mosaica, né? Lá no Antigo Testamento, né? Para o povo de Israel. Só, querido, que todas essas bênçãos você pode colher. As bênçãos, que se você for ver as bênçãos de Gênesis a Apocalipse, é tudo para você. Você vai colher também essas bênçãos. Ah, Fábio, então eu tenho que sacrificar animais e gorilas faziam? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando para você colocar em prática as bênçãos daqui. As chaves são chaves de prosperidade, são chaves de bênção. Você pode usar essas chaves, entende? Agora, muitas pessoas, quando se fala na questão de dinheiro, aí o inimigo, ele entra na mente dessas pessoas e começa a falar: mas você vai estar dando dinheiro para pastor? Você vai estar dando dinheiro para a igreja? Entende? Isso é a voz do inimigo. Você lembra quando, lá no livro de Gênesis, quando Deus ele dá ordem para Adão: Adão, você pode comer de toda a árvore do campo, mas daquela lei, da árvore do conhecimento, você não vai comer. Aí o que a serpente faz? Ela chega para Eva e fala que Deus estava mentindo. Não, você pode comer sim, porque no dia que você comer, você vai ser conhecedor do bem e do mal igual a Deus. É por isso que Deus não quer que você coma. É isso que o inimigo tem feito, meu irmão, na vida das pessoas. Eles têm feito com que as pessoas não venham a ter autoridade, entende? É por isso que o espírito de escassez fica na vida de muitos. Aí tem algum que fala assim: ah, eu não sou dizimista, mas mesmo assim eu sou rico. Sim, você trabalha, você vai ter assim a sua riqueza, mas pode botar aí na ponta do lápis, procura conhecer pessoas que têm o mesmo nível de riqueza que você. Procure. De repente a tua empresa fatura aí 100 mil reais e o teu salário, vamos dizer que seja 20 mil reais, e o da outra pessoa, de repente vai ser até menos o salário, só que a outra pessoa é dizimista. Aí procura, faz um mapeamento e veja como que é a vida financeira dela, como que é a vida dela e como que é a tua vida. E você vai ver que, se você comparar a tua vida com a vida dela, você poderia estar muito melhor, ganhando a quantidade que você ganha. Você vai ver que na vida dele, o carro dele não quebra com tanta frequência. Você vai ver que os filhos dele não ficam doentes com frequência, a esposa não fica doente com frequência, ele não fica doente com frequência, ou seja, ele não vai ficar gastando com medicamentos. Entende? Você vai ver que as coisas dele acabam durando mais do que as suas, entende? Então você tem que fazer um mapeamento faça um mapeamento e veja a diferença entre a vida de um dizimista fiel, de alguém que é fiel a Deus, e de alguém que retém. Pode ver isso.
Entende a diferença do dizimista e do não dizimista? O dízimo, ele vai proteger as tuas finanças. A oferta, ela vai multiplicar. E o voto, querido, o voto, ele te dá aquilo que você pede. Deus, ele te dá aquilo que você pede, quando é no voto, tá bom? Agora, a Bíblia vai falar, né? Eu, por exemplo, eu fiz um voto com Deus, né? Só para finalizar essa parte aqui e vir responder umas perguntas aqui. Eu fiz um voto com Deus do voto de Jacó, que de tudo que viesse às minhas mãos, eu entregaria o dízimo, né? Tá em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, e vai dizer assim, ó, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Pegou aqui? De tudo. O dízimo de tudo, querida, de tudo. Não é só do que ele produzisse no campo, não. É o dízimo de tudo que vier à mão dele. Por exemplo, aí alguém... Não, vamos para a pergunta. Com certeza alguém vai perguntar sobre essas coisas aqui. São coisas que são dúvidas de muitas pessoas, são coisas que os religiosos usam para poder querer combater a prática do dízimo. Amém? Vamos lá para a pergunta aqui. Se você tiver pergunta, pode ir fazendo aí, tá bom? Seja qual for. Isso aqui não, lembrando que isso aqui não é um debate, tá bom? Isso não é um debate, é uma orientação a respeito do dízimo, tá bom? Não é um debate. Então vamos lá. Sou obrigado a dizimar? Então, não, você não é obrigado a dizimar, tá bom? Você não é obrigado a fazer nada na casa do Senhor. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a ir para o céu. Entende a questão? Você não é obrigado a servir a Jesus. Você não é obrigado, você tem o que chamam de livre-arbítrio. Deus, ele te quer como filho. Deus não te quer como escravo. E é por isso que ele não te obriga a fazer nada. Porém, como eu já falei, existem princípios. Amém? Existem princípios. Se você cair para o céu, o que você tem que fazer? Servir a Jesus. Ou seja, é um princípio. Amém? A Bíblia vai dizer que Jesus assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, é um princípio. Tá bom? Então, se não for por Jesus, você não vai para o céu, tá bom? Ou serve a Jesus, ou vai para outro lugar, tá bom? A próxima pergunta. Se eu não dizimar, eu vou perder a salvação? Também não, tá bom? Eu, assim, na Bíblia, né, embora muitos pregam que você vai para o inferno, que aquele mal aqui vai dizer, né, roubará o homem a Deus, porém na Bíblia, eu não vejo nenhuma evidência a qual vai dizer que se você não dizimar, você vai para o inferno, tá bom? Não vejo essa evidência. O papel do dízimo, como eu já falei anteriormente, o papel do dízimo é abençoar as tuas finanças. O papel do dízimo, repetindo, o papel do dízimo é abençoar as tuas finanças. Amém? Próxima pergunta. Os gafanhotos de Malaquias 3 são espíritos? Eu também já ouvi muito essa fala aqui, né? Líderes falando que era espíritos, né? Mas não, tá? Eu particularmente, eu posso falar com um pouco de propriedade, porque eu já morei, né? Em zona rural, né? Fazenda, lá no interior da Bahia. E no interior da Bahia, eu também mexia com lavoura. Então, eu vi ali, havia épocas sim, esqueci como é que dá o nome agora, né? Mas havia algumas épocas que os gafanhotos, eles vinham, não é em bando, né? É outra palavra, mas eles vinham assim, em enxames, de gafanhotos, e eles entravam assim numa lavoura e eles destruíam a lavoura, sabe? Existe também uma formiga, que lá na Bahia chamávamos de formiga cortadeira. Ela chegava à noite em uma árvore,
Quando era de manhã, você olhava para a árvore estava pelada, e no chão você via aquele mar de folha, tudo cortada, redondinha, tudo desenhado, tudo, parece que elas tinham um projeto e começaram a desenhar aquelas folhas ali. Então, assim, naquela época, o gafanhoto não era espírito, tá bom? Não era espírito. Aí, era insetos mesmo, tá bom? Era insetos. Aqui tá falando literal, tá bom? É de uma forma literal. Não é uma figura de linguagem, não. É literal isso aqui, tá bom? A nova aliança não aboliu os dízimos. Então, se você encontrar aí algum versículo ao qual diz isso, você me manda que eu vou me retratar aqui. Vou estar fazendo outro vídeo, né, falando que a nova aliança aboliu o dízimo, tá bom? Porque na Bíblia também eu não encontro essa passagem. Embora muitos falam isso, né, mas eu não encontro, tá bom? Primeiro nós temos que entender qual é o conceito do dízimo, né? O porquê que foi estabelecido o dízimo. Tanto é que você vai ver que o dízimo, antes mesmo da lei, né, embora muitos falem, não, mas o dízimo era da lei. Só que Abraão foi antes da lei, né, antes da lei mosaica, né, eu quero dizer que lá na lei mosaica, o dízimo foi estabelecido para os sacerdotes que trabalhavam no templo, tá bom? Eles se dedicavam no templo, eles não tinham trabalho secular, tá bom? Os levitas, eles também trabalhavam no templo, e os órfãos e viúvas, tá bom? Os dízimos eram destinados para essas pessoas, tá? E para manutenção do templo. Aí você vai falar assim, mas era alimentos, beleza. Só que aí você vai ver, naquela época, os sacerdotes, primeiro, eles moravam no templo, né? Mas vamos supor que eles estivessem em casa. Eles tinham um carro movido a combustível, a gasolina. Eles tinham energia elétrica para poder pagar a conta. Tinha. Eles gastavam dinheiro com plano de saúde. Tinha plano de saúde para pagar. Eles precisavam viajar de um lugar para outro, de repente de carro, de ônibus ou de avião. Não, eles não precisavam. Eles ficavam no templo. Então, assim, a única coisa que eles necessitavam diretamente realmente era do alimento. Então, por que alguém iria ficar entregando todos o dízimo ali em dinheiro? Assim, não havia naquela época uma tamanha necessidade. Embora havia as ofertas, que as ofertas eram em dinheiro, tá bom? As ofertas eram em dinheiro, entende? Você vai ver, voltando um pouco, que o dízimo era antes da lei. Você vai ver que Abraão, ele entrega, né, o dízimo para Melquisedeque. Aí alguém fala assim, mas quantas vezes Abraão entregou? A Bíblia não relata, tá bom? A Bíblia também não vai relatar quantas pessoas entregavam dízimos. Como que surgiu essa prática do dízimo no Antigo Testamento? A Bíblia não relata isso, mas havia essa prática. Você estuda a Bíblia, né? Você é um estudioso da Bíblia, então você sabe disso, que havia uma prática. Tanto é que de onde que Abraão tirou essa ideia de entregar o dízimo para o sacerdote Melquisedeque? Da onde Jacó tirou a ideia de entregar a 10ª parte de tudo aquilo que Deus desse para ele? Entende? Então havia alguma prática, algo de algum jeito que a Bíblia ela não deixa clara, tá bom? A Bíblia não deixa clara quando surgiu, como surgiu e qual era a finalidade real daquilo ali. Só que nós entendemos, né, segundo o dízimo que Abraão entregou para Melquisedeque, que era uma forma de gratidão ali por Deus ter dado a vitória para Abraão, né? Era uma forma de gratidão por Deus ter dado a vitória para Abraão. E você vale lembrar que os dízimos ali, tá bom? Os dízimos ali não eram de apenas alimentos, foi de todos os despojos. Então, o despojo, querido, é dinheiro, ouro, prata, bronze, os bens materiais que tinham naquele local, entende? Tudo isso, Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque. Então, aí já quebra, né, uma afirmação que muitos falam, não, que
que antigamente o dízimo era só dinheiro, era só alimento. Não, não era só alimento não, querido. Não era só alimento, tá bom? Embora a Bíblia, né, no livro de 2 Crônicas e em Levíticos, ele não vai tratar assim diretamente que o dízimo não era outras coisas, né? Lá no livro de Levíticos vai tratar um pouco mais sobre alimento. Só que aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, você vai ver que já abrange um pouco mais. Você vai ver que não é só alimento, tá bom? Que o dízimo não era só alimento. Amém? Vamos para a próxima pergunta. Eu posso pegar o meu dízimo e comprar a cesta básica para doar? Então, você é o sacerdote? Se você for sacerdote, sim, você pode pegar os dízimos que você recebeu, né, na tua igreja aí, e sim, comprar a cesta básica para fazer doação. Agora, se você não é um sacerdote, você não tem essa autoridade. A única autoridade que você tem, o único dever que você tem, né, se você crê nas bênçãos do dízimo, é você pegar a 10ª parte do que você recebe e entregar no ministério ao qual você serve, para que o teu líder lá, né, ele venha fazer a distribuição ali do devido lugar desse dízimo, que na grande maioria vai se dividir ali entre tirar o salário dele, né, vai tirar o salário dele, vai pagar as contas da igreja, né, comprar ali os utensílios que precisa para a igreja e assim sucessivamente, tá bom? Aqui em nosso ministério nós usamos os dízimos para alimentos, né? Nós fazemos no momento, né? Isso não vai ser para sempre, porque conforme a obra vai crescendo, acaba dificultando um pouco as coisas, né? E não vai ter como fazer isso que nós fazemos hoje. Nós compramos alimentos, né? E também ajudamos, né, os necessitados, alguém que precise de um Uber, de um combustível para poder vir para a igreja, tá bom? Então nós abençoamos as pessoas dessa forma. Esse é como nós temos usado o dízimo no momento. No momento nós não tiramos salário, né, do dízimo, tá bom? Embora nós não somos contra, tá bom? A Bíblia vai dizer, querido, que o obreiro, ele é digno do teu salário, tá bom? O obreiro é digno do teu salário. A Bíblia também vai falar que o pregador, ele viverá do evangelho, entende? O pregador viverá do evangelho. O apóstolo Paulo, ele vai trazer que ele tinha direito, né, de receber salário, porém ele decidiu não receber, ou seja, foi uma escolha do apóstolo Paulo. Ele escolheu aquilo. Se você for analisar um pouco, você vai perceber que a igreja naquele momento estava passando ali por alguma dificuldade. De repente já tinha ali alguns pregadores, né, contra o dízimo, de repente contra a oferta, e alguns já não estavam ofertando, né? Há essa possibilidade. A Bíblia não fala, mas abre esse leque aí pra gente, porque estavam passando uma certa dificuldade. E aí você vai ver que o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu não quero ser pesado à igreja. Ou seja, ele imaginava a seguinte situação: se eu receber salário, tipo assim, alguma outra coisa vai deixar de ser feita, entende? Então ele preferia não receber salário, tá bom? Em 2 Coríntios 9, 7, diz que cada um contribua segundo propõe no seu coração. Então, já falei sobre isso aqui já. 2 Coríntios, capítulo 9, né, a partir do verso 7, não está falando de dízimo, está falando de oferta, entende? Ali não está falando de dízimo, está falando de oferta. Embora as pessoas, os religiosos que pregam contra os dízimos, eles usam exatamente esse versículo, né? E usam também os versículos de Levíticos, ao qual vai falar que os dízimos era alimento, e usa esse versículo para falar que foi mudado, né? Que o dízimo agora é segundo propôs no coração. Só que nós já aprendemos que a palavra dízimo significa 10ª parte. Então, se eu entrego menos que a 10ª parte, eu não estou entregando dízimo, eu estou entregando oferta. Esse propor no coração aqui, segundo propor no seu coração, é exatamente isso, está falando de oferta, não dízimo, tá bom? Então, querido, vamos ficar por aqui, tá bom? Espero que você tenha compreendido
Se tiver perguntas aí, pode ir fazendo nos comentários, tá bom? Pode ir fazendo nos comentários aí, que sempre que eu ver o comentário eu vou estar respondendo. Lembrando que eu não vou estar debatendo com ninguém, tá bom? Eu estou trazendo aqui um ensinamento à luz da Bíblia, não é achismo. Então, se você tem aí Bíblia para postar, você poste. Agora, se for apenas achismo, melhor que você nem comente, tá bom? Vamos estar tendo consciência do que é achismo, do que é Bíblia, entende? Porque o que eu acho não muda a vida de ninguém, mas quando eu uso a Bíblia, isso transforma pessoas, transforma caráter, transforma vidas, amém? Nós temos que ter em mente, só para finalizar, nós temos que ter em mente que as mesmas pessoas as quais pregam contra a prática do dízimo, elas também pregam, a maioria prega contra também o poder de Deus. Você vai ver que a maioria, a qual elas não crê nas bênçãos do dízimo, elas também não crê no poder de Deus, não crê na manifestação do poder de Deus igual nós cremos, igual nós pregamos e buscamos manifestar a palavra com cura e libertação, entende? Pergunta para um desses aí que é contra o dízimo, pergunta para eles, por exemplo, quantas pessoas eles costumam curar nos cultos deles, ou durante o mês, ou durante o ano, quantas pessoas são curadas. Eles não pregam sobre isso, querido, eles não vivem a verdade, eles não vivem a manifestação da palavra, amém? É apenas palavras filosóficas, apenas só filosofia, só fala Jesus cura e você não vê ninguém sendo curado. E é por isso que você vai ver a fé de muitos minando, você vê muitas pessoas caindo aí em uma incredulidade, deixando de viver os propósitos de Deus, deixando de viver a manifestação do poder de Deus, entende a questão? E acaba aí, ao invés de estar pregando o verdadeiro evangelho, fica criando aí um evangelho falso, pregando o evangelho falso, amém? Então que Deus venha continuar te abençoando, em nome de Jesus. Se você não era um dizimista, né, por conta dos ensinamentos errados, faça prova com Deus, faça votos com Deus, e você vai ver que a tua vida vai ser transformada. De repente na tua vida entrou aí um espírito de escassez e você fala assim, poxa, mas eu não dizimo porque eu não tenho, porque não sobra nada. Faz um voto com Deus, dê uma prioridade para o teu dízimo, entrega um dízimo lá no teu ministério e faça um voto com Deus, que você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida, amém? Mas quando você fizer um voto, preste atenção, quando você fizer um voto, cumpra com aquilo que você está votando, tá bom? Porque a Bíblia é bem clara. Se você vai fazer um voto e não cumprir, é melhor que você não faça, tá bom? Como eu já falei, existem muitas pessoas que falam que é dizimista fiel, que é dizimista, e simplesmente elas enganam, né, o homem, mas a Deus ele não engana. Ananias, ele tentou enganar o homem, mas ao Espírito Santo ninguém engana, tá bom? Então que você venha ser muito abençoado, que Deus venha multiplicar as tuas finanças, que Deus venha em nome de Jesus proteger as tuas finanças de acordo com a tua fé, tá bom? De acordo com a tua fé. Então se você tiver fé, você vai passar a usar as chaves espirituais. São chaves, querido. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela tem chaves as quais, se você usar, você vai abrir portas que você nem imaginava, tá bom? Então fique com Deus, shalom, shalom, até a próxima aí, tá bom? Deus continue abençoando.